Bom dia, gente. Baruch Hashem. Temos aqui um minyan já. Eu dei um shiur no Shabbat, só que ele foi resumido. Eu queria poder elaborar um pouco mais com um conceito que eu estudei essa semana, que a gente falou no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. E eu achei um conceito muito bonito e algo que é um exercício diário para a gente fazer. E o tema é Ain Tová, ter um bom olhar, um bom olho. O que quer dizer ter um bom olho? Então, o Pirkei Avot, a Ética dos Pais, que a gente estudou essa semana, quem estava aqui no sábado à tarde? Estava aí? Estava aí? Lembra bem? Vamos ver se lembra bem. Vamos falar um pouquinho mais. Então, a gente estuda o Pirkei Avot, a Ética dos Pais, entre Pesach, e os Ashkenazim continuam lendo o Pirkei Avot até Rosh Hashanah, que no hemisfério norte é a época do verão. Muitos costumam ler somente entre Pesach e Shavuot. São 6 capítulos da Ética dos Pais, um capítulo a cada semana. Então, a gente faz isso ao longo entre Pesach e Shavuot. Só que, uma vez que no hemisfério norte é o verão, e no verão, o Yetzer Hara, o nosso instinto, às vezes ele está um pouco mais atiçado pelo verão, a maneira que as pessoas se vestem, a busca pelo prazer. Então, os sábios instituíram que se leia o Pirkei Avot ao longo de todo o verão, para dar um booster aí na gente, que essa é uma época mais difícil da gente superar os nossos instintos. Então, talvez aqui no hemisfério sul a gente deveria ler o ano inteiro. A primeira metade para o hemisfério norte e a outra segunda metade para o hemisfério sul. Mas a gente segue tudo como a gente segue em Israel. Então, no segundo capítulo, que foi o capítulo desse último Shabat, tem lá uma discussão entre os sábios. Qual é a melhor maneira da pessoa seguir sua vida? Qual que é a melhor característica que a pessoa deve ter? Claro que é difícil escolher qual que é a melhor coisa, qual que é a conduta melhor. Então, por exemplo, tem lá uma das opiniões que fala que é ter um bom coração. Mas o tema de hoje que a gente vai escolher é uma das opiniões que dizem que é o bom olhar, um bom olho. Então, a gente vai analisar o que significa um bom olho e como isso pode realmente impactar os nossos relacionamentos. Então, um bom coração. Como você explica um bom coração? Quem é a pessoa de um bom coração? Virei para você. Sou bondosa. Pratica a bondade. Certo? Lembra uma história famosa da época do Arizal, famoso sábio cabalista, que tinha um homem muito simples numa sinagoga. E o rabino falou na sinagoga que o que Deus mais gosta é um bom coração. E aí ele ouviu que Deus gosta de um bom coração, ele era um homem muito simples, não letrado. Ele chegou para a esposa, olha, o rabino falou que Deus mais gosta é um prato de um bom coração. Vamos preparar um coração. Ele então foi lá, comprou o boi, comprou o coração, escolheu, fez o preparo como se deve, que o coração deve ser, na verdade, deve ser queimado, porque para tirar o sangue, ele foi lá, vou dar para Deus. Onde você vai entregar para Deus? Na sinagoga. Aonde na sinagoga? Ele abriu o Arona Kodesh e deixou dar o prato. Deus gosta do bom coração, história verídica. E aí, passou um tempinho, chegou o gabai da sinagoga, o bedel da sinagoga, que era uma pessoa que não tinha emprego, o emprego dele era da sinagoga, vivia da comunidade, sentia um cheiro agradável. Ele foi cheirando, até que ele chegou onde Deus escutou minhas rezas. Olha, ele mandou dos céus um coração. E ele foi lá, levou o coração. O cara chega no dia seguinte e vê que o coração foi consumido. Deus aceitou, ficou muito feliz. Contou para a esposa, olha, o rabino tinha razão, Deus gosta do bom coração. Esse ciclo se repetiu várias semanas. Até que um dia, o rabino chegou um pouco mais cedo na sinagoga, mais do que o costume, precisava arrumar a Sefer Torá. Ele abre a Torá, e lá ele encontra o coração, ele encontra lá um churrasco. Aí ele fica preocupado, aí chega o gabai, daqui a pouco chega o bedel, vai abrir o Aron. O que você veio buscar aqui? Vai buscar o coração que Deus me deu. Como assim? Ele ficou esperando, tarará, logo ele descobriu que foi aquele cara, o Shimon, o cara meio... E ele chamou o cara para a conversa, você é estúpido, você é bobo, você não tem vergonha, você está na sinagoga, e começou a brigar, mas ele falou, Rabino, foi o senhor que falou que é o bom coração, que Deus gosta. Rabino quase caiu para trás, falando, o Pirkei Avot fala, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa. Tem gente que é literal. Tem uma bronca dele muito grande. Só que naquela noite, o Rabino teve um sonho que ele ia morrer. Porque aquele sacrifício, aquele presente que ele estava dando para Deus semanalmente, isso estava fazendo um impacto lá nos céus muito grande. Ele sonhou com o anjo da morte. E aí, ele acordou de manhã, foi pedir desculpa para o cara, etc. Mas o final da história, que as pessoas normalmente não contam, é que aquele rabino acabou falecendo.
Naquele dia? Logo depois, realmente acabou falecendo. Isso não aconteceu, uma história verídica na época do Arizal. Então, a lição é muito clara. O importante é o bom coração, o importante conta bastante a nossa intenção. Claro, não é uma recomendação para todo mundo agora imitar, mas quando a pessoa faz com sinceridade, com honestidade, isso causa um impacto muito grande. Então, esse é o bom coração. Essa versão do bom coração você não conhecia, né? Tá bom, você pode fazer um churrasco que a gente aceita. Não precisa ser coração, pode ser coração de paleta, pode ser outras partes. Ok. Então, qual é a diferença entre o bom coração e o bom olho? Então, o bom olhar tem dois momentos, dois lugares na ética dos pais que ele fala sobre um bom olhar. Um nessa Mishnah dessa semana que fala qual é a boa conduta que a gente deve seguir. Tem uma outra Mishnah mais para frente que fala qual é o caminho dos alunos de Avraham Avinu, dos seguidores de Avraham Avinu, aqueles que têm um bom olhar. Já os seguidores do Bilam era aquele homem que foi chamado para amaldiçoar o nosso povo quando estava no deserto. Ele é o homem que tinha um mau olhar. O que é o mau olhar e o bom olhar? Então, o bom coração é ajudar quem não tem. O bom olhar é você ficar feliz com aquele que tem. Que é completamente diferente. Então, às vezes acontece, uma pessoa chega, vamos supor, uma escola. Ele pergunta, quanto está faltando para fechar o mês, fechar o ano? Fala, olha, falta 300 mil, tá bom. Eu dou 300 mil, eu dou 250, você coloca meu nome aí na placa. Tá bom. Aí aparece outra pessoa e fala, olha, quanto está faltando? Olha, o fulano já deu, mas sempre bem-vindo, né? A gente guarda para a próxima. Quando o outro primeiro fulano fica sabendo, ele fala, então esquece, então não vou dar. Eu quero dar. Eu quero ser o único a dar. Eu quero que o meu nome apareça. Isso é uma pessoa tsar ain, uma pessoa que tem um olhar mau, ele é mesquinho. O que te importa se o outro vai ganhar mais? Tem água para todo mundo. Eu dei o exemplo no Shabbat, você tem dos mestres racídicos, conhecia esse exemplo? Os mestres racídicos, estava aí no sábado ou não? Não, você estava. Não, então, porque um dos mestres racídicos, ele fala, porque o cavalo, quando ele vai tomar água do rio, ele dá coice. Porque quando ele vê o reflexo dele, ele acha que é um outro cavalo tentando beber a água dele. Então, ele dá coice. Qual é a lição? Primeiro, água tem para todo mundo. E o único que pode prejudicar você é você mesmo. Então, se teu vizinho, se teu concorrente está ganhando mais, não está tirando em absoluto nada seu. Mas a gente tem dificuldade em se alegrar com a alegria do outro. Se o outro ganhou, às vezes a gente fica naturalmente com uma... Por que ele ganhou e eu não? Sim ou não? Fala a verdade. A gente fica pensando, eu pelo menos penso, não sei, às vezes por que ele ganhou e eu não poderia ter ganho? Você nunca pensa assim? Você consegue ficar feliz pelo outro. Olha o Hashem que você veio hoje. Tá bom? Então, ficar alegre com a alegria do outro não é um trabalho fácil. Isso significa ter um bom olhar. E o bom olhar pode ser traduzido, isso que eu não consegui elaborar tanto no Shabbat, o bom olhar pode ser traduzido na questão do sucesso do outro, ou o bom olhar, de maneira geral, como se enxerga tudo na vida. O Maharaj de Praga, ele fala que essa característica de ter um bom olhar, por que ela é tão importante? Porque ela é o portão de entrada para todos os outros traços de caráter positivos. O bom olhar é o que vai te permitir ter todos os outros traços de caráter. Todos dependem do bom olhar. Vamos entender por quê. Então, vi uma anedota, um paralelo muito bonito, que os cientistas descobriram uma coisa curiosa sobre as aves de rapina. Pega uma águia, está lá a 1, 2, 3 quilômetros de altura, ela consegue ver lá de cima, chega lá e pega a sua presa. O que tem no olhar delas de diferente? Claro que a gente sabe, olhar de água, mas o que tem de diferente? Então, tudo que se move, eles veem lá de longe com o zoom, eles conseguem enxergar muito bem. E aquilo que não se move, eles mal enxergam. Uma montanha, por exemplo, uma árvore está parada, eles não enxergam. Mas se eles veem alguma coisa que se move, normalmente, né, uma presa, aquilo eles enxergam muito bem. Essa é a ideia do bom olho. Nós podemos escolher aquilo que a gente vai olhar grande e aquilo que a gente vai olhar pequeno. Será que os defeitos do outro eu vou olhar grande e as virtudes pequenas ou ao contrário? Isso a gente escolhe. Depende qual que é a nossa presa. Você sabe que duas pessoas perseguem o rato. O dono da casa, a dona da casa, ou o dono, depende, e o gato. Qual a diferença entre eles? Gato come. O gato quer que tenha mais ratos.
O dono da casa quer se livrar dos ratos. Tem duas pessoas que vêm corrigir teus erros. Uma é porque ele quer te ajudar. Ele quer que você se livre dos teus erros. Outro, ele quer que você tenha muitos erros para ele poder apontar sempre para você os seus erros. Então, tinha aquele cara que pegou emprestado do amigo, ele pagou $1.000 emprestado. Te devolvo daqui um mês. Passou um mês, sabe como é que é? Estou apertado, 2 meses, 3, não pagou, virou as costas. Chega a véspera do Yom Kippur, o cara fala, tá aqui o dinheiro. Não, obrigado, não quero. Como assim? Não te emprestou, estou atrasado, mas por $1.000 não vale a pena mudar minha opinião sobre você. Então você escolhe aonde você vai focar, aonde você vai olhar. Você pode olhar para o cara, poxa, que bom, ele finalmente fez chuva. Oh, esse cara não vale a pena, esse já, mesmo que ele vai me devolver, já não vou mudar minha opinião sobre ele. Então a gente escolhe. E por isso a gente fala na Tfilá, todo dia a gente fala no Shema Israel, Lo taturu velo taturu acharei levavchem veacharei nechem. Não sigam vossos corações e vossos olhos. Sobre o que a Torá está contando para a gente? A Torá fala, olha, nós temos que dirigir nossos olhos para aquelas coisas que são saudáveis. Tem olhares, tem coisas que a gente olha que elas podem trazer para a gente uma destruição. Então, você olhar para, idolatria, 2, promiscuidade, olhar para coisas que os nossos olhos, eles, se a gente vê, elas vão levar o nosso coração para o lugar errado. A Torá fala todos os dias, a gente lê 2 vezes por dia, não permita que isso aconteça. O nosso instinto pode querer nos levar para lá, mas a gente tem que desviar o nosso olhar. Mas a linguagem que o Passuco traz, ele fala, não se desvia atrás do seu coração e atrás do seu olho. O que vem primeiro? Primeiro você olha, depois que você olhou, o coração te excita, não o contrário. Por que a Torá fala, não sigam o seu coração e os seus olhos? Deveria falar, não sigam os seus olhos e os seus corações. O que vem primeiro? Tem a frase dos nossos sábios que dizem, Ain roá ve'alev chomet. O olho vê, o coração deseja. Se você não olhar, o coração não vai desejar. Agora, você fica se expondo, você fica se colocando em situações perigosas, o teu coração vai desejar. E aí, depois você vai ver, já foi. Então, qual é a resposta? Então, uma das respostas muito bonitas é de que, o exemplo que eu dei no Shabbat, é de que o homem está passeando no shopping com a esposa. De repente, a esposa já, você viu aquela blusa? Blusa? Que blusa? Aquela loja. Loja? Que loja? Ela já viu a blusa, já viu a marca, já viu o preço, já viu a cor, já escolheu, já comprou, e você nem percebeu que tinha uma loja lá. Por quê? Porque o olho dela está aguçado, aquilo que a gente chama de olho clínico. Se você conhece bem, sei lá, medicina, você olha para alguém na rua, você fala, esse cara não está muito bem. Se você é um advogado, você olha, opa, aqui posso processar, não é? Você já fica com um olhar clínico, você está focado naquilo. Quem passa perto nem viu aquilo. Então, depende de onde está teu coração, aí os seus olhos vão se dirigir para lá. Então, começa do coração. Claro que a janela da alma, nossos olhos. Então, não é que a gente vai permitir os olhos olharem onde não deve. Mas tudo começa de como você enxerga no coração as coisas. Aí você vai começar a enxergar as coisas diferentes. Se a gente falar um aspecto positivo, quando a pessoa tem um bom coração, não um bom coração no sentido que a gente falou, só de dar de si mesmo, mas um bom coração de você conseguir enxergar na sua mente a conquista do outro, a vitória do outro, e você ficar feliz por ele, você vai conseguir enxergar sempre a pessoa de maneira positiva. Então, começa aqui e não começa por aqui. Isso é uma arte. A gente conseguir enxergar o bom do outro, enxergar e se alegrar com a alegria do outro, isso é uma arte muito, muito difícil. Então, o Talmud conta para a gente o seguinte. O primeiro templo, ele foi destruído. O motivo espiritual, a causa espiritual dele foi que eles faziam idolatria. Quanto tempo durou o primeiro exílio, desde a destruição pela Babilônia, dos babilônios, do primeiro templo de Jerusalém, até ele ser reconstruído, demorou 70 anos. Então foi um sofrimento, mas relativamente curto. O segundo templo, que foi destruído no ano 68 da Era Comum, 2 milênios, qual foi a causa dele? Qual foi a causa espiritual? Sinat Hinam, o ódio gratuito. Por isso a gente sempre foca, a gente deve amar as pessoas de forma gratuita, sem nenhum motivo, sem nenhum pretexto, simplesmente amar as pessoas. Só que a Gemara conta para a gente um detalhe que as pessoas não sabem. A Gemara fala que na época do segundo templo, as pessoas praticavam Gemilut Hassadim, a prática de boas ações. Visitar os doentes, ajudar as noivas, dar tzedakah, tudo isso eles faziam. Espera aí.
Essa parte eu não sabia. Eu sabia que eles se odiavam. Se odiavam, eu imaginava que não fariam uma coisa dessas. Qual é a resposta? A resposta é que eles tinham o Lev Tov. O bom coração eles tinham. Mas ele queria ser o único doador. Ele queria ser o salvador da pátria. Se mais uma pessoa desce junto comigo, opa, isso aqui está competindo comigo. Então é normal para o ser humano, é mais fácil para o ser humano. Se você vê alguém pedindo comida, você vai lá e dá, tem um bom coração. Tem alguém que precisa, eu vou lá e ajudo. Fantástico, maravilhoso. Mas isso não significa que você tem um bom olhar. O bom olhar é um trabalho completamente diferente. Você conseguir estar alegre com a conquista do outro. Conseguir olhar para o outro e ficar feliz, falar, uau, não fui eu que ganhei, mas eu estou feliz porque você ganhou. E aqui a gente tem na Torá vários exemplos de pessoas que eram assim. Um deles, Eliel, a gente não falou no Shabat, eu quero ver se você vai descobrir essa semana. Quem são as pessoas que a gente tem na Torá que realmente são um modelo disso? Pessoas não só que eram bondosas, mas pessoas que elas conseguiam se alegrar pelo outro. Olhavam para a vitória do outro mais do que a sua própria vitória. Vai, então vai, vamos lá. Deixa quem não estava aqui. Vai. Quem estava aqui, Moisés, à tarde? No desceu. Quem na Torá ficou feliz com a alegria do outro? Você estava, não? Vai, então vai. Eliel, fala a primeira. Rachel. Então, muito bom. Quem era Rachel? O Jacob, o terceiro patriarca, ele fez uma viagem, chegou lá, ele viu uma moça muito bonita, jovem, chamada Rachel. Se encantou por ela, e aí o sogro falou, tudo bem, você tem um precinho a pagar, 7 anos de trabalho. Tá bom, trabalhou fielmente 7 anos. No dia do casamento, o sogro enganou ele e colocou a irmã, a Leá, a irmã mais velha. Famosa história. Mas como que isso aconteceu? O Jacob, ele já sabia que o sogro era trapaceiro. Então ele fez uma combinação com a noiva dele. Olha, vamos fazer lá você me faz um sinalzinho lá, eu vou saber que é você. E na hora H, quando a Rachel viu que a irmã Leá seria colocada e ela iria passar vergonha em público, ela falou, tudo bem, eu não quero que minha irmã passe vergonha em público. Entregou para ela a senha, entregou para ela o sinal, e ela casou com o Jacob. E ela não sabia que algum dia ela poderia também se casar com Jacob. Ela entregou o noivo dela, o sonho da vida dela, e ainda, como a gente conta, na verdade, a probabilidade dela não era que ela não ia casar com Jacob, ainda iria se casar com o irmão do Jacob, que era o Esaú, aquele perverso. Então ela perdeu a chance, entregou a chance para a irmã dela de casar antes com o noivo dela, e ainda sobrou para ela o outro primo, que seria o primo malvado. Por quê? Para que sua irmã não passasse vergonha. Então ela conseguiu se colocar totalmente no lugar da irmã. Quem mais a gente falou? Boa, muito bom. Perfeito. Então Deus chega para Moshe lá na sarça ardente e fala, eu quero que você tire meu povo do Egito. Não sou eu, não gosto, não, acha outro. E ele enrola Deus, ele não quer. Por que ele não queria durante uma semana? Porque ele não queria passar na frente do irmão mais velho. Quando foi que Deus finalmente convenceu ele, falou, pode ir, e ele, ok, eu vou. Deus falou para ele, o seu irmão Arão, ele vai te ver e ele vai se alegrar em seu coração. Diferente de todos os outros irmãos que a gente teve anteriores na história, que era briga, começando de Caim e Avé, e Evel, e Yitzhak, Ishmael, Yaakov e Esav, Yosef com os irmãos, e aí vai. Esses são os primeiros 2 irmãos que a Torá conta para a gente, que eles realmente, não só que se amavam, um ajudava o outro, um ficava feliz com o sucesso do outro. Imagina, o Arão é o mais velho, muito mais velho que o irmão dele. E ele chega, de repente, o irmãozinho pequeno, que cresceu no palácio do baró, etc., ele vai virar o chefe? Ele vai virar o pastor do povo? Ele vai virar o líder do povo? Ele ficou feliz. Quando Deus falou que teu irmão vai ficar feliz, aí ele foi. Você consegue estar feliz com o sucesso do teu irmão? Nunca ouviram falar aquele negócio chamado ciúmes? Não sei se já ouviram falar. Ciúmes, inveja, competição. Já ouviram falar disso ou não? Não está no teu vocabulário. É raro. Ótimo. A competição saudável, com certeza. Uma competição não saudável. Aquela vontade de ganhar. Aquela vontade que eu preciso ganhar do outro. Por isso, curiosamente, olha que interessante, mas o Pirkei Avot fala para a gente, quem é o homem rico é aquele que está feliz com o que tem. Certo? Tudo bem, a gente conhece esse conceito. Mas
é interessante a análise que a gente faz o seguinte. Vamos dizer que o meu salário é, sei lá, 10 mil por mês. 10 mil. Com quem eu compito? Com um cara que ganha 15. Tá bom? Vamos dizer que meu salário é 5 milhões por mês. Com quem eu compito? Com um cara que ganha 8 milhões por mês. A diferença entre 5 milhões e 8 milhões é maior do que de 10 para 15. Então, a disparidade, a distância, essa vontade essa insatisfação, quando alguém não está satisfeito com aquilo que ele tem, ele está sempre olhando para o outro que tem, então, quanto mais você tem, maior vai ser a sua distância. Porque a competição entre o bilionário e o trilionário, para vocês, se eu tivesse lá, eu já estaria feliz. Mentira, se você estivesse lá, se você não está contente com os teus 5 mil ou 2 mil, quando você tiver 1 milhão, você também não vai estar feliz. E aí a tua competição vai ser com um cara que tem 1 bilhão. E aí você vai se sentir muito mais longe do que esse cara que tem um pouquinho a mais do que você. Então é curioso essa ideia da gente ter o bom olho. Isso é um trabalho em todas as... Se você tem 1.000, se você tem 100, se você tem 10, etc. Quem mais na Torá a gente tem? Então a Torá traz para a gente uma coisa curiosa. Primeiro, na Parashá da semana passada, o bom olhar está muito claro na frase que Moshe Rabbeinu ele fala. Na semana passada, Deus ele dá profecia para 70 profetas. Estava difícil para Moshe, o povo está reclamando de carne, e aí ele fala, Deus, não consigo mais, não dá para eu ficar sozinho. Então, Deus ele passou, transmitiu da profecia de Moshe, um pouquinho para cada um, para 70 líderes. Só que 2 líderes, duas pessoas que não faziam parte desses 70, por acaso, entre aspas, acabaram recebendo profecia também. Chamavam Eldad e Meidad. E lá na casa deles começaram a profetizar. Olha, Moshe Rabbeinu vai morrer, quem vai entrar com o povo vai ser Yoshua. Moshe ainda não tinha batido na pedra, mas eles começaram a prever o futuro. E o pessoal começou a tremer. Yoshua, que era o secretário de Moshe, ele chegou correndo para Yoshua, Yoshua, vamos acabar com esses caras, tem que acabar com eles. O que quer dizer acabar com eles? Olha que interessante, como se acaba com alguém. Então, uma das formas, Hatel Alayem Sorchet Tzibur. Coloca eles encarregados da comunidade. Como você consegue acabar com uma pessoa? Você coloca ele encarregado, ele se torna um líder comunitário. Esse é o jeito de você acabar com uma pessoa. Essa é a linguagem. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, ficou muito claro. Uma vez eu estava servindo a vodka no Kiddush do Shabbat, fazer o Lechaim. Normalmente esse não é meu trabalho, não sou o maior fã da vodka, mas depois eu estava servindo. Aí o primeiro que eu servi falou, não quero. O próximo falou, só isso? E o outro falou, tudo isso? E outro falou, por que você não me deu? Se você fica encarregado de fazer alguma coisa, lidando com o público, você vai só receber reclamação. Eu sempre digo para uma pessoa que trabalha algum tipo de trabalho voluntário, Baruch Hashem, no nosso meio não falta, muitas pessoas gostam de fazer trabalho voluntário, ou quando alguém se oferece para fazer um trabalho voluntário, aqui na sinagoga, onde for, eu falo, olha, eu vou te ensinar uma coisa e lembra bem. Está escrito, a gente fala todo dia, todo Shabbat dia, todo sábado de dia, a gente fala, traduzindo, aqueles que servem a comunidade com fidelidade, Deus vai pagar para eles a sua recompensa. Deus te pague, sabe? Que Deus te pague. Não quer dizer Deus vai te pagar a recompensa. Claro que Deus vai pagar a recompensa. Qual que é a novidade? Para você lembrar bem que a única recompensa que você vai ter disso é só de Deus. Aqui você só vai ganhar tsuras. Então, quando você assume uma responsabilidade de encargo público, ainda mais se for sem ganhar dinheiro, você vai ganhar muita reclamação, crítica, e fica pronto. Já saiba desde o início, não fique espantado depois, eu não sabia. Esse é o papel de quando alguém assume um papel comunitário. Então, Moshe Rabbeinu falou, olha, e Yoshua falou, vamos acabar com eles. O que seria acabar com eles? Colocar eles encarregados. Sabe como você faz os pais pararem de reclamar da escola? Compõe na comissão da diretoria. Agora, de repente, eles vão proteger a escola. Não, mas tem uma nossa escola. Né? Então, você quer parar de reclamar? Entra aqui no clube e você vai ver como funciona. Então o que Moshe Rabbeinu respondeu? Teoricamente, não só que eles estão concorrendo com Moshe Rabbeinu, eles, entre aspas, por acaso receberam profecia, estão falando coisas fora de hora que ninguém perguntou, ninguém pediu, estão falando coisas contra você mesmo, Moshe Rabbeinu, falando que você vai morrer, que história é essa? Ele responde, Mi iten kolam Hashem, tomara que todo o povo de Deus pudessem ser profetas. Não tenho medo de competição.
Não tenham medo de concorrência. Tomara todos pudessem ser profetas. Quem de nós consegue fazer isso? Bom, eu sou o cara. Eu sou o único ferreiro da cidade, como o Talmud fala para a gente. Kol uman soneh bnei umanato. Todo profissional odeia os seus colegas da mesma profissão. Essa é a natureza humana. Se você não tem isso, Baruch Hashem, dá Baruch Hashem. Mas se eu sou médico, eu tenho outro médico da mesma área, que faz a mesma coisa, dá um incômodo. Dá um incômodo. Não sei se é que ele tirou meus pacientes, mas dá um incômodo. Isso que o Talmud fala para a gente. Se eu tenho uma área específica que eu trabalho, eu vendo na minha loja, vendo carro, o outro cara que vende carro, é difícil olhar para ele como um parceiro. É difícil eu conseguir olhar que tem água para todo mundo. Mas o Tovain, o trabalho nosso de ter o bom olhar, a gente conseguir entender que ninguém vai tirar o que é teu. E agora, para concluir a ideia de que ele fala, a gente falou antes que o bom olhar é a chave para tudo. O bom olhar é a chave para todas as outras midot. O bom olhar, ele difere de todos os outros traços de caráter, porque eles são em momentos específicos. Por exemplo, eu quero ajudar alguém. Não é toda hora que eu vou estar ajudando alguém. Tem hora que eu estou ajudando, tem hora que eu não estou ajudando. Quero praticar bondade, eu quero... Tudo isso são coisas pontuais. O bom olhar é o outlook in life. É a maneira de você enxergar a vida. Isso não tem hora. Isso não tem um momento específico. Se você enxerga as coisas com um bom olhar, você vai enxergar tudo com um bom olhar. Tudo você vai ver com clareza. Tudo você vai enxergar o meio copo cheio. Concluí com uma história lindíssima que eu escutei essa semana, que o Reb Menachem de Gur, um dos mestres da dinastia de Gur, dos Rebes, que morava em Jerusalém, e em 1994, antes da noite de Slichot, preparando para Rosh Hashanah, passou um aluno dele que era um oftalmologista. Ele falou: Rebbe, eu queria uma brachá, eu estou em viajar para um congresso na Europa e de oftalmologistas, eu queria uma brachá sua. O Rebbe falou: ok, mas eu queria te pedir um favor. Claro. Eu gostaria que você transmitisse uma mensagem minha naquele congresso. Tá bom? Ele falou o seguinte: todas as doenças físicas, elas têm seu paralelo espiritual. Tem a doença física que vocês tratam, que é tratar os olhos de alguém. Mas tem pessoas que têm problemas no enxergar, não no ver, mas na maneira de enxergar. Às vezes, tem pessoas que eles têm teses, teorias, que eles já descobriram da ciência, só que eles ainda não revelaram para o mundo. Estão esperando chegar o dia que eles vão entrar na fila do Prêmio Nobel, o dia que eles vão poder patentear, garantir que ninguém mais vai roubar deles. Justo. Mas o Tovai, o bom olhar espiritual, é quando você não pensa dessa maneira. Você pensa que está aqui para poder ajudar. Você está aqui para disseminar o conhecimento. Você não é o dono do conhecimento. Tovai, tenha um bom olhar. Não seja mesquinho. Comente isso. E ele viajou até lá, quando ele teve a oportunidade da palestra dele. Ele falou: olha, tem um rabino de Jerusalém. Ele pediu para transmitir uma mensagem a nós. E que ele repetiu, ele falou que sejamos nós os primeiros a dar o primeiro passo da cura. A gente todos os dias estamos ocupados em curar as pessoas, seus olhos. Vamos nós curar nossos olhos. Ele falou que naquela hora, cada um começou a se levantar. Olha, tem aqui no bolso uma coisa que até hoje eu não ia contar, mas tinha um médico chamado Dr. Yaroslav, talvez quem é da oftalmologia conheça, ou já ouviu falar, mas ele foi lá e contou uma tese dele, um estudo dele que ele estava fazendo, que trouxe grandes avanços, que talvez poderia demorar anos, ou nunca sairia do papel, para que as pessoas pudessem usufruir desse conhecimento. E cada um foi se levantando e falou: tá bom, eu vou contar. E cada um tinha alguma coisa para falar. Será que a gente consegue fazer a mesma coisa? O outro na história, só para complementar, que tinha o bom olhar, é o próprio Moshe Rabbeinu. Que está escrito que Deus deu a Torá para ele. Moshe Rabbeinu foi generoso e compartilhou a Torá conosco. Ele poderia ter guardado, Deus deu para ele. Está aqui, as fotos são suas. Eu conheço a Torá. Quem quer saber alguma coisa, venha a mim. Não existe o dono do conhecimento. O conhecimento, especialmente a Torá que Hashem nos deu, é proibido, inclusive, um professor cobrar para ensinar a Torá. Sabiam disso? Como que eu tenho salário? Você sabe? Eu vou explicar para você. Chegou o cara no Rabino e falou: Rabino, eu queria aprender Torá. Tá bom. Lembra dessa? Eu não recebi o cheque ainda, né? Quero aprender Torá. Falou: tá bom. Quando você quer começar? Segunda-feira. Tá bom. Mas só aquela pergunta que meio incômoda.
Quanto o senhor cobra? Cobrar? Moshe Rabbeinu não cobrou, Yoshua não cobrou, os sábios não cobrou. Como que eu vou cobrar? Não pode cobrar para ensinar a Torá. Tá bom? Esse Rabino, esse não existe. De outro mundo. Tá bom? Chega lá segunda-feira, o Rabino abre o livro, dá para ele a Torá. Pode começar a ler. Oh, Rabino, mas eu não sei ler. Tá aqui tudo em hebraico. Ah, você quer aula de hebraico? $500 a hora. Peraí. Nada de hebraico, outra história. Tá certo? Mas só para esclarecer uma coisa importante, por que então a gente se paga um salário para um rabino e etc. Primeiro que tem várias outras coisas além de ensinar a Torá. Segundo, se o rabino se paga para ele um valor, por exemplo, que seria equivalente a uma outra profissão que ele poderia estar tendo, chama Schar Batalá, e outra que na realidade atual precisamos, talvez numa época tinha muitos rabinos, etc., você tinha estudo de Torá em abundância, então você poderia fazer isso como parte do meu dia eu vou ensinar a Torá, o resto eu trabalho por mim mesmo. Hoje, infelizmente, não temos tantos professores. Não temos tantas pessoas com conhecimento para poder transmitir. Mesmo tem muita gente com conhecimento, mas não sabe transmitir. Então, é melhor a gente sim dedicar um salário para essa pessoa que se dedique inteiramente só para isso, mais do que, não vou te dar um troquinho para, em vez de você trabalhar na esquina, você vai trabalhar aqui. Realmente pagar para alguém poder trabalhar isso o tempo todo, porque realmente a necessidade comunitária é muito grande. Então, essa é a exceção à regra. Então, Moshe Rabbeinu, está escrito, voltando aqui para Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, ele poderia ter guardado para ele mesmo. Ele foi lá, ele compartilhou com todo mundo. Na Hag Botovai, nessa linguagem. Ele foi lá e teve um bom olhar, ele falou, para que eu vou guardar isso só comigo? E ele compartilhou com todo mundo. A lição está clara, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino.